Bem-vindos a mais um episódio do podcast informativo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos usos do ChatGPT no dia a dia. Sabe, a gente tem aqui um material bem interessante que explora como essa ferramenta de IA, lá da OpenAI, pode ser mais útil do que a gente imagina. É verdade. É uma IA que conversa com a gente, usa modelos tipo GPT-4, que dizem ter um raciocínio melhor, mais criatividade, né? Comparado com os anteriores. Isso. A ideia aqui é tipo ir além do básico, sabe? Entender mesmo, com base nessas fontes que a gente analisou, como é que essa tecnologia pode se encaixar na nossa rotina, facilitar as coisas. Exatamente. E ele funciona assim, entendendo as perguntas e dando respostas que fazem sentido, né? Parece que você está conversando com alguém mesmo. É impressionante. E todo esse conhecimento, ele vem de um treinamento, assim, gigante, com muito texto da internet. Por isso que ele sabe tanta coisa. Faz sentido. E o acesso é até simples, né? Tem a versão grátis no site oficial, chat.openai.com, e claro, tem as opções pagas, com mais funcionalidades. Certo, então, ok, vamos analisar isso mais a fundo com o que o material traz. Um ponto que chama a atenção logo de cara é como ele pode ajudar na organização pessoal. Sim, isso é bem prático. As fontes dão exemplos tipo ajudar a fazer lista de tarefas, colocar lembretes, até esboçar um planejamento para o dia. Parece mais que um bloco de notas, ajuda a estruturar mesmo. O fascinante aqui é, segundo o que a gente leu, não é só fazer a lista, sabe? É a capacidade de dar contexto. Como assim? Tipo, você pede ajuda para planejar uma festinha, num evento pequeno. Aí ele não só lista os convidados, mas pode sugerir cardápio ou, sei lá, ideia de decoração, baseado no que você falou para ele. Ah, que interessante! Essa versatilidade toda vem justamente da quantidade enorme de dados que ele processou no treinamento, né? Permite umas associações que um aplicativo de lista comum não faria. É quase ter um assistente para dar ideias, né? Um brainstorming. Legal, mas não é só organização, né? O material também fala muito. E aqui fica bem interessante sobre o uso para conhecimento e até para criar coisas. Com certeza. Achei muito curioso como ele pode servir de apoio para aprender. Seja para explicar um conceito difícil de física, por exemplo, que a gente não entendeu direito. Sim, ou para ensinar passo a passo, né? Isso, um passo a passo para aprender a cozinhar algo específico ou até o básico de programação de um idioma novo, quase um tutor particular ali. E complementando isso, a capacidade de resumir e gerar texto é outro ponto forte que o material destaca. Ah, sim. Ele pode criar rascunhos de e-mail, por exemplo, resumir artigos que são muito longos, ajudar a pensar na estrutura de um roteiro. Nossa, isso economiza um tempo. Demais. E para quem escreve, as fontes indicam que ele pode ser um parceiro na hora da revisão, para deixar o texto mais claro, verificar a coesão, além daquela correção básica de gramática. E a tradução também, né? Quebra um galho danado. Sem dúvida. Tradução rápida para várias línguas facilita muito. Essa parte da escrita e revisão é bem útil mesmo. O material meio que sugere que ele não substitui quem está escrevendo, claro, mas acelera algumas partes, né? Exato. O primeiro rascunho, ou para sair daquele bloqueio criativo. Isso. E falando em capacidade de análise, um exemplo que as fontes trazem e que me chamou a atenção foi resolver problema de matemática explicando o caminho. Ah, isso é ótimo. Mostra um nível de pensamento mais estruturado, digamos assim. Exatamente. E essa explicação do passo a passo reforça muito o potencial para a educação. Não é só dar a resposta, é mostrar o como, né? Verdade. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente vê uma ferramenta que pode otimizar processos que antes, nossa, talvez precisassem de várias consultas, vários programas diferentes. Simplifica o acesso à informação e como aplicar ela. E o material que a gente analisou vai além, né? Cobre até a parte profissional e de lazer. Sim, é bem abrangente. Menciona, por exemplo, usar o ChatGPT para se preparar para a entrevista de emprego, simulando perguntas, respostas, dando dicas. Isso é interessante para quem está buscando recolocação. Com certeza. Ou até para ajudar a montar um currículo mais focado, sabe?
uma carta de apresentação que se destaque mais. E para o lado mais leve, mais divertido, as fontes também falam do uso para entretenimento, pedir para ele contar uma piada, gerar ideias para uma história. Sugestão de filme, de música. Sim, baseado no que a pessoa gosta. O ponto central que parece emergir dessa análise toda é a adaptabilidade dele, né? É bem versátil. A ferramenta parece que se molda a necessidades muito diferentes, desde a tarefa profissional super séria até um momento de lazer mais tranquilo. Então, o que tudo isso significa? Fazendo um resumo do que a gente conversou aqui, fica claro que o material que a gente usou aponta o ChatGPT como, nossa, uma ferramenta muito versátil. Concordo. A conclusão principal é que ele tem, sim, um potencial enorme para facilitar muitas tarefas do dia a dia, otimizar o tempo e talvez até impulsionar a produtividade, a criatividade de um jeito que a gente nem esperava. E o valor dele parece estar justamente aí, né? Nessa flexibilidade. Em conseguir lidar tanto com uma coisa simples, tipo uma lista de compras, quanto com algo complexo, como explicar um conceito difícil ou resolver um problema técnico. Verdade. Isso levanta uma questão importante, pensando mais para frente, né? Que seria? Como essa integração, que está ficando cada vez maior, de IAs, como o ChatGPT na nossa vida, no nosso cotidiano, como isso pode, no longo prazo, acabar remodelando não só o jeito como a gente faz as coisas, mas talvez a própria essência de como a gente aprende, de como a gente resolve problemas e até como a gente expressa a nossa criatividade. Nossa, profundo isso. É uma transformação que está acontecendo meio em silêncio, né? Mas que vale muito a pena a gente ficar de olho e refletir sobre. Realmente, uma reflexão em tanto para a gente levar. Bom, obrigado por nos acompanhar nesta análise. Até a próxima.